Você com certeza já ouviu falar deste teólogo que revolucionou a igreja no século XVI. Tá? Então, Lutero foi um monge agostiniano que recebeu um chamado de Deus em um determinado tempo para cumprir uma missão não tão fácil para ele, muito árdua, mas que foi necessária. A reforma protestante, como nós a conhecemos hoje, se deu exatamente porque um homem como este se dispôs a ser bênção nas mãos de Deus contra um sistema. Não é isso, irmão João Paulo? Irmão João Paulo aí vai nos falar um pouco mais deste grande teólogo e a gente vai discutindo aqui também. Isso mesmo, pastor, né? Graças a Deus que Deus sempre chama homens frágeis e fracos, né? E para fazer grandes coisas através do seu poder, né? Estava até brincando aqui, né? Antes de voltar aqui pro bloco, a gente ia começar a falar de Lutero e falando mal dele. A gente ia começar falando mal de Lutero, né? Mas é interessante, né? Como o agir de Deus na vida da pessoa faz ela mudar o seu próprio pensamento e a maneira de enxergar as coisas, né? Isso aconteceu também com Lutero, né? Lutero, antes da sua conversão, a gente pode dizer assim, que era um homem muito medroso, né? A gente vê Lutero tendo uma coragem tamanha, né, para enfrentar todo um sistema, como o pastor João disse, né? Mas antes era um homem medroso, né? Quando a gente lê sobre Lutero antes da sua conversão, né? Conta a história dele que uma tempestade deixou ele com tanto medo, né, que ele decidiu ser monge. Ele caiu do cavalo e disse assim, não, eu preciso eu preciso me refugiar no monastério e ficar estudando a palavra, porque eu preciso me defender, né, dessas coisas que estão acontecendo na minha vida, né. Então Lutero tinha um entendimento como nós, né, antes da sua conversão, também muito errado, inclusive sobre salvação. Exato, né? E esse medo, às vezes as pessoas confundem, né, a questão do medo e reverência, né? Temor de Deus também envolve medo. E eu creio que Deus usou esse medo para atrair Lutero, né? Albert Moller diz que, na verdade, naquela época as pessoas temiam mais a eternidade, temiam mais o inferno, né? E elas, tanto que elas começaram a comprar a vender alguma coisa para poder comprar a salvação. Não é isso, irmão Aldo? Boa tarde a todos aí, né, que estão ligados aí conosco. Realmente, né, interessante, né, estou como o irmão João Paulo, né, colocando realmente esse medo que muitas das vezes também nós sentimos, né? Nós somos acometidos, em dado momento também de nossas vidas, né? Realmente a pensarmos e refletir, né, o real sentido, né, de estarmos aqui, né. Creio que Lutero ali no afã ali daquela tempestade, né, onde ele fez uma promessa, acho que foi a Santa Ana ainda que ele fez a promessa, não foi? Para livrar ele que ele iria entrar no monastério, né. E também me fez lembrar aqui Atos 2 ali, né, a descida do Espírito Santo, quando o homem realmente ele se volta para Deus, né, quando o homem ele busca, realmente se rende a esse Deus maravilhoso, quando ele entende, né, quando o próprio Deus leva ele, na verdade, ele a esse entendimento, porque nós não temos capacidade para isso. Deus ele move, né, ele faz através de homens pecadores como nós, né, ele faz a sua obra, ele faz o seu ministério, ele proclama a sua palavra. E essa palavra ela tem toda a autoridade, né, para causar em cada um realmente aquilo para que Deus tem determinado, para que Deus tem designado. E Lutero também, né, foi um homem usado, né, por Deus na época dele, né, tanto que antes dele foi tratado de outros reformadores também que deram início, né, mas ele realmente foi o que pregou as 95 teses, né, na porta da igreja, a igreja que vivia em situações difíceis, né, no caso aí no qual vai ser tratado ainda mais adiante, né? Mas o que deixa a gente mais maravilhado é esse Deus, né, que ele age em todo o período da história da humanidade, né? Desde ali do Éden até os nossos dias de hoje, Deus continua agindo, usando pessoas para escrever sua história, cumprir o seu propósito maior, né? Verdade. Irmão Moisés, a história diz que Lutero nasceu no 10 de novembro. Rapaz, no dia que eu nasci, olha. Ali, ó. Coincidência essa, né? Pois é, Boa rapaz, coincidência,
E aí ele nasceu 10 de novembro de 1483. E ele morreu na mesma cidade, né, no dia 18 de fevereiro de 1546. Ele viveu 63 anos só. Já imaginou? Só que deixou uma história marcada, né? 6 décadas, né? O que me chama a atenção, eu também nasci no mês de novembro. Foi? Olha. Mais afastado do dia 10. Então nós vamos Isso tem grande vantagem, né? marcar um Com bolo só. Tomara que não caia um raio, né? Igual Lutero. Bom, olhando para a vida de Lutero, e Lutero nós estudamos na escola, né? Só que na escola do Fundamental Maior, os professores de história eles passam por lá. Só que de uma forma meio que superficial. E se de repente tem alguém que esteja estudando Lutero na escola agora, nós aconselhamos você a se aprofundar na história dele, que é bem interessante. A gente vê em Lutero o efeito que a Escritura tem na vida do homem, né? Porque no primeiro momento o que fez Lutero se isolar ou viver uma vida mais, digamos assim, moralmente correta, foi o pavor de morrer, né? Devido àquelas trovoadas que o irmão João já falou aqui. Mas o que de fato veio a transformar a visão de mundo que ele tinha, o modo como ele enxergava as coisas, foi quando ele passou a estudar a palavra de Deus, né? A meditar a Escritura. E um texto que ele se deparou, e isso fez com que os olhos dele se abrissem, né? Através da ação do Espírito de Deus, foi o texto de Romanos. E é interessante nós vermos o quanto a palavra de Deus é poderosa, né? Um versículo apenas, uma pequena porção da palavra de Deus causou um efeito medonho, né? Estarrecedor na vida de um homem, a ponto de nós estarmos falando, relembrando aqui a vida dele. Ele foi transformado pelo Evangelho, ele sofreu uma conversão, né? A palavra de Deus foi impactante no coração dele, ele mudou de vida. Aqui a gente aprende o quanto a palavra de Deus ela é poderosa quando ela é entendida de forma correta, quando a palavra de Deus ela é compreendida no modo como Deus quer manifestar realmente o ensino, ele causa grandes efeitos na vida da pessoa. Daí o motivo, né, da gente enxergar as coisas, olhar para a vida de acordo com a perspectiva bíblica, né? De acordo com a perspectiva do Evangelho. E isso causa tremendas dores, né, na vida do homem, quando ele passa a enxergar a vida de acordo com as regras divinas, de acordo com a palavra de Deus, que foi o que Lutero passou a enfrentar, né? Depois que ele passou a entender o Evangelho e contestar o modo como as pessoas queriam se livrar da ira vindoura ou do inferno, como já foi dito aqui, né? As pessoas vendiam e as pessoas compravam ali indulgências com o propósito de se livrar da ira futura. E na verdade eles estavam errados. É aí que entra a reforma protestante ali, né? O estopim dela, o princípio dela. Ok.